Esse texto foi criado pelo filósofo Chico Assis, especialista em ética e moral. O título do texto é Psicologia Comportamental Não é Ética. Vamos analisar. A ideia é bem provocativa, não acha? Então vamos mergulhar fundo nessa análise para entender o que está por trás disso. Olha, é só a gente prestar um pouquinho de atenção, principalmente no mundo corporativo, para notar como as explicações da psicologia comportamental estão na moda, né? Elas aparecem para justificar quase tudo, principalmente as decisões mais difíceis. Parece que se a gente entende por que alguém fez alguma coisa, pronto, o assunto está encerrado. Mas é exatamente aí que mora o perigo. Expressões como vieses cognitivos, pressão do contexto, medo da perda, tudo isso virou jargão, parte do vocabulário do dia a dia. E qual é o problema? O problema é que, de tanto focar em descrever o comportamento, a gente esquece de fazer o julgamento ético da situação. E essa diferença é crucial, gente. Explicar por que algo aconteceu é totalmente diferente de decidir se aquilo era o certo a se fazer. E essa é a grande questão que a gente vai explorar aqui. Porque essa troca de julgamento por explicação não é só um detalhe, uma questão teórica. Não mesmo. Isso tem consequências bem reais e muitas vezes bem perigosas dentro das empresas. Acaba diluindo a responsabilidade e, no fim, deixa os sistemas com problemas continuarem exatamente como estão. Bom, para a gente entender esse argumento direitinho, o primeiro passo é separar as coisas. A gente está falando de dois campos bem diferentes que, na prática, acabaram se misturando de um jeito perigoso: a psicologia comportamental de um lado e a ética do outro. E a diferença entre elas é fundamental. Pensa assim, a psicologia ela é descritiva. A função dela é entender como a gente decide, quais são os gatilhos mentais e tudo mais. Já a ética é normativa. A pergunta dela não é como, mas sim se a nossa decisão foi correta, se ela se sustenta com base em princípios que deveriam valer para todo mundo. E essa citação do Chico, olha, ela é a chave de tudo. A psicologia pode até explicar que uma pessoa agiu de um jeito por causa da pressão, ok. Mas é nesse exato momento, quando a explicação acaba, que o trabalho da ética começa. A pergunta muda de figura. Tudo bem, entendemos a pressão, mas essa atitude foi justa? Foi correta? Mas, afinal, por que essa confusão acontece tanto? Segundo Chico, a raiz do problema é que a gente não tem muito treinamento ético. Fazer um juízo ético não é algo que nasce com a gente, sabe? É uma habilidade que precisa ser desenvolvida, que exige ferramenta para pensar. E aí, sem essa base ética forte, a explicação psicológica vira uma saída muito fácil, muito sedutora. Ela tem essa aparência de ciência, dá umas respostas que parecem objetivas, e talvez o mais importante, alivia a gente do esforço de ter que refletir eticamente. É um atalho, um caminho mais confortável, mas que desvia a gente da questão principal. E a consequência prática disso é que a conversa morre ali na explicação. Frases como, mas ele estava sob muita pressão, ou é o sistema que obriga a isso, se tornam um ponto final. E a pergunta fundamental, se aquilo deveria ter acontecido, simplesmente nem chega a ser feita. O juízo é silenciado. Isso cria uma situação, digamos, muito conveniente para as organizações. A psicologia é usada para colocar o foco no indivíduo, que passa a ser o portador do viés, o problemático. Enquanto isso, o sistema, a cultura, as metas, a estrutura que talvez tenha empurrado a pessoa para aquele comportamento, fica intacto. Ele vira só uma paisagem de fundo, neutra, que ninguém questiona. Mas como é que isso se parece no mundo real? Vamos ver agora 5 exemplos bem concretos de como essa confusão entre explicar e julgar aparece no nosso dia a dia de trabalho. Primeiro exemplo clássico, metas agressivas. Pensa numa equipe de vendas que faz qualquer negócio, até burlar regras, para bater a meta. A explicação que vem na hora é a pressão, é o medo de perder o bônus. Ok, essa é a explicação, mas a pergunta ética que não se faz é: uma meta que só pode ser batida com atalhos e distorções é, em si, uma meta defensável? Segundo, o líder tóxico. Aquele chefe abusivo, mas que entrega resultado. O comportamento dele é todo explicado pela psicologia. Ele é controlador, é uma pessoa insegura. A gente passa um plano psicológico no comportamento dele, mas esquece de julgar a situação por um princípio básico. Resultado nenhum justifica o desrespeito à dignidade das pessoas. Terceiro exemplo, as investigações de compliance. Quando dá algum problema, o foco quase sempre é no indivíduo que errou.
Aí usam termos como viés de confirmação para explicar por que a pessoa falhou. Mas olha, quase nunca se pergunta se o sistema de bônus, de promoção, se a cultura da empresa não tornaram aquela conduta errada quase inevitável. O que acontece? A pessoa punida, mas a empresa não aprende nada eticamente. Quarto caso, o álibi da tecnologia. Um algoritmo toma uma decisão discriminatória e a justificativa é sempre a mesma. Ele só está refletindo a média dos dados, o comportamento humano. A estatística vira uma desculpa. Mas a ética faria outra pergunta. Só porque algo é comum? Só porque é a média? Isso significa que é justo? E o quinto, que talvez seja o mais comum de todos, a cultura do errar é humano. Quando algo dá errado, essa frase vira uma espécie de absolvição geral. A psicologia explica que qualquer um faria o mesmo naquela situação. E o que se perde com isso? A pergunta ética fundamental. E se todo mundo fizesse a mesma coisa, o sistema se sustentaria? A explicação sobre a nossa natureza substitui a nossa responsabilidade. Então fica bem claro que a gente está falando de coisas com propósitos totalmente diferentes. Uma coisa é descrever o que acontece. Outra, bem diferente, é se perguntar o que deveria ser. A psicologia nos ajuda a entender e até a influenciar comportamentos. É uma ferramenta poderosa. Mas a função da ética é outra. Ela não está aqui para formar comportamento. A ética forma juízo. Ela nos dá as ferramentas para a gente questionar os fins e tomar decisões baseadas em princípios sólidos. E essa talvez seja a lição mais importante de tudo isso. Uma organização que investe só em treinar comportamentos, mas não se preocupa em desenvolver a capacidade de julgamento ético das pessoas, não está construindo integridade. Está só criando conformidade, gente que segue regras sem pensar. E para fechar, essa fase do Chico amarra tudo de um jeito perfeito. Entender o mecanismo por trás de uma ação não tira de nós a responsabilidade de julgar se aquela ação tem valor, se ela foi correta. No fim das contas, a questão mais importante não é achar a melhor explicação psicológica para o erro. É definir o que a gente defende como um princípio que se sustenta. É parar de perguntar só por quê e começar a perguntar com muito mais força para quê. E, como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. Se você quer que o Chico comente sobre isso, é só pedir. Ele terá prazer em responder.